Fala galera, vamos dar sequência aí às equações trigonométricas, né, envolvendo função seno, função cosseno e função tangente. Olha esse primeiro exercício. Ele fala assim, ó, resolva em reais as equações 2 vezes seno de x menos 1 igual a zero. Você pode achar muito fácil isso, né? Porque então nessa letra A gente vai fazer assim, né, ó, 2 vezes seno de x menos 1 igual a zero, passa o menos 1 para lá, nós vamos ter então que o seno de x 2 vezes é igual ao 1, portanto, seno de x é igual a meio. Só que uma coisa que é bem interessante já logo de cara nesse nosso primeiro exercício é o seguinte, pessoal. Reparem que ele só falou resolva as equações, mas ele não te determinou um intervalo disso. Então, quer dizer, você pode ter uma volta completa? Pode. Pode ter duas, pode ter três, pode ter... Olha, quantas determinações você tiver. Então, como isso, a resposta está genérica, a gente tem que delimitar. Como é que a gente delimita? Primeira coisa, pensa lá, aonde que o seno de x ele vale meio? É na família dos 30 graus ou na família dos 150? Revise as suas anotações, pega o resumo aí que eu te passei, tá? Vê certinho. E não se esquece, a esse momento da videoaula você já tem que bater o olho no seno de x e lembrar que não é somente 30, você também tem o 150, em que você tem positivo meio aí o valor. Legal. Então, com isso, o nosso conjunto verdade, nossa solução, ela vai ser o seguinte: x pertence aos reais, tal que esse x ele é um ângulo que ele pode começar nos meus 30 graus e ele dá n voltas no meu ciclo trigonométrico. Certo, galera? Essa daqui é uma resposta possível. Ou eu também posso escrever que ele é um ângulo que começa no meu 150 graus e ele pode ficar rodando quantas vezes ele quiser aí no meu ciclo trigonométrico, né? Então, n vezes 360 graus. Eu estou usando em graus porque ele não me especificou se é rádio ou não. Então, eu utilizo em graus, ok? Fácil, pessoal. Pegaram a ideia dessa letra A? As outras serão a mesma coisa, com os casos um pouquinho especiais. Então, letra A finalizada, vamos para a letra B. Deixa eu dar uma apagadinha aqui, ó. Então, olha lá, a letra B nossa, ele fala assim, ó, B, deixa eu marcar aqui, ó, 3 vezes tangente ao quadrado de x menos raiz de 3 tangente de x igual a zero. Bom, como eu tenho duas tangentes, essa tangente aqui e essa tangente aqui, eu vou ficar assim, galera, tangente de x em fator comum, né, em evidência, é igual a 3 vezes tangente de x menos raiz de 3 igual a zero. Ok? Bom, para resolver isso daqui, né, quando eu coloquei em evidência fator comum aí, eu vou lembrar que isso daqui tem que ser igual a zero, ou seja, tangente de x igual a zero é a minha primeira solução e a minha outra solução é 3 vezes tangente de x menos raiz de 3. O que vai acontecer? Eu vou ter assim, ó, 3 vezes tangente de x menos raiz de 3 igual a zero. Eu passo para lá, então vai ficar 3 tangente de x é igual a raiz de 3, logo, minha tangente de x é igual a raiz de 3 sobre 3. Pessoal, pensa comigo. Aonde que a nossa tangente de x ela vale zero? Quais são os resultados possíveis para ser o zero? Bom, aí você vai lembrar, nós temos 0 graus, certo? E nós temos 180 graus, que são os principais. Professor, por que não 360? Porque se você colocar 360, você determina uma volta. E no caso, ele vai ficar rodando. Então, parte do zero e o 180, né, que é aquele ponto oposto a ele, né, diametralmente oposto, que seria o valor zero também. E quando a gente tem raiz de 3 sobre 3, nós também temos duas soluções possíveis. Nós temos a tangente de 30, que dá raiz de 3 sobre 3, e a tangente de 210, que também revela raiz de 3 sobre 3. Pensando nisso então, galera, eu posso dar uma resposta um pouquinho mais elaborada. Eu posso falar assim, ó, que esse meu x ele pertence aos reais, lembrando que a gente não tem um intervalo definido, sendo agora eu tenho duas respostas. Se primeiro eu usar esse 0 e esse 30, eu tenho duas determinações. Tá? Volta lá para a videoaula das determinações, eu vou até deixar ela aí para você clicar e dar uma lembradinha nela, ok? Mas é muito importante saber isso. Então, se eu usar o zero da esquerda, né, com o tangente de zero, ou usar a tangente de raiz de 3 sobre 3, que é o 30, eu vou dar a resposta assim, ó. Opa, x
é igual a 0 graus mais n vezes 180. Por que 180 e não 360? Porque eu estou determinando duas respostas, o 0 e o 30, tá? Então, cuidado com isso. E, né, ou que a gente vai ter aí, começando com os 30, o x ele vai ser igual a 30 graus mais n vezes 180. Ok? Essa é uma solução muito legal, muito inteligente aí para você escrever. Fechou? Vamos resolver então a letra C, que também ela é bem legal, bem interessante aí para a gente. Ó. A letra C nos diz o seguinte, 2 vezes cosseno, né? Deixa eu apagar isso daqui. Então, nós temos 2 vezes cosseno... Opa, isso aqui apareceu do nada, sumiu também. Então, olha lá, ó. Temos assim, 2 vezes cosseno de x igual a raiz de 3. Quem está multiplicando vai passar dividindo, então cosseno de x é igual a raiz de 3 sobre 2. E aí, galera, lembra comigo, ó. O cosseno ele tem dois locais possíveis. Ele tem os 30 graus e os 330 graus. Se nós formos imaginar o ciclo trigonométrico, né? Vamos ver se vai ficar legalzinho. Não preencheu, tem que fazer de novo. Nós vamos imaginar, então, o ciclo trigonométrico, ele vai ficar assim, né? Ó. Ixi, travou aqui. Pera, calma. Aí, ficou bonitinho agora. Vem para cá. Nossa Senhora. Volta. Legal. Ficou mais ou menos, mas tá bom. Então, pessoal, repara aqui comigo, ó, a gente tem os 30 graus e os 330 graus aí. O 30, ele tá aqui. O 330, ele tá aqui. Essa resposta ela é bem interessante porque é o seguinte, repara que nesse caso, essa distância ela é igual a essa. E, na verdade, se a gente for considerar, esses 330 graus, ele também pode ser escrito como sendo menos 30, porque aí você pensaria na linha de baixo. Então, para esse caso aqui, é interessante você dar o seu conjunto verdade como sendo x pertencente aos reais, tal que. Então, o meu x ele vai ser igual a mais ou menos, tá? Nesse caso, 30 graus, mais n vezes 360 graus, ok? Então, fica mais ou menos, porque você pode começar de cima ou de baixo, tá? Se começar de cima seria o 30, de baixo seria o menos 30, tá? Que representaria o 330, e você pode ficar brincando com isso, ok? Bom, vamos para o exercício de número 2. Como eu falei, o exercício 1 ele é bem decoradão mesmo, né? Daquele jeito. E agora a gente tem o 2 aí. Ele fala assim, ó. Resolva a equação, olha aqui, ó, com intervalo em rad, de 0 até 2π, com esse ângulo aí em rad. Bom, vamos pegar aí na equação. 0 menor que 2 vezes cosseno de x mais raiz de 3 menor que 2 raiz de 3. Se eu pegar esse raiz de 3 que aqui se encontra, tá? Passar para a esquerda e passar para a direita, como a gente já fez nas outras videoaulas, vai ficar menos raiz de 3, né? Quando ele passa, ele inverte o sinal, menor que 2 cosseno de x, menor que 2 raiz de 3 menos raiz de 3. Então, ele vai tanto lá para a esquerda quanto para a direita. Esse 2 que está multiplicando, ele vai passar para cá dividindo, ele vai passar para cá dividindo. Então, vai ficar menos raiz de 3 sobre 2, menor que cosseno de x, menor que... Então, aqui, ó, 2 raiz de 3 menos raiz de 3, isso dá raiz de 3, dividido por 2 agora. Bom, acabou. Então, esse intervalo aqui é muito fácil. Se a gente for imaginar o ciclo trigonométrico, ó lá, vou fazer de novo, vamos ver se agora ele preenche. Não preencheu. Infelizmente, ele não preencheu. Vamos fazer de novo, ó. Preenche. Aê! Então, ó, a gente tem aqui o eixo do seno, o eixo do cosseno, tá? Era para ficar retinho, não vou ficar perdendo tempo fazendo isso. Mas pensa aqui comigo. O cosseno, ele é pô, pô. Lembro disso? Cosseno, valendo raiz de 3 sobre 2, isso é um ângulo de 30, você lembra comigo? Então, são os 30 graus. Como ele está com menor, ó, menor aqui, eu sei que lá da equação é bola aberta. Então, eu tenho bola aberta aqui nos 30 graus, bola aberta aqui no 150, bola aberta no 210 e bolinha aberta aqui no 330, certo? Bom, ó, o eixo do cosseno é o eixo horizontal. Se ele quer uma resposta positiva valendo raiz de 3 sobre 2, é isso daqui, ó, é esse carinha aqui.
certo? Essa ligação desses dois carinhas. Logo, é isso daqui, ó, aqui em cima e aqui embaixo, certo? Bom, se ele quer a resposta negativa, que é o menos raiz de 3 sobre 2, é para cá. Então, é esse intervalo delimitado aqui, que é representado aqui em cima, né? Ó, aqui e aqui. Pronto. Acabou minha resposta, né? O meu exercício terminou. Só que a única coisa que eu preciso levar em consideração aqui é o seguinte, gente. Lembrem-se vocês que esse 30 graus ele está representado como rad. Então, em radianos, nós temos π sobre 6, certo? O 150 é 5 vezes o 30, então ele vai ficar 5π sobre 6 rad, certo? O 210, ele é 7 vezes o 30, então 7π sobre 6. E o 330, ele é 11 vezes, então fica 11π sobre 6. Portanto, a minha solução aí que eu vou ter será a seguinte, deixa eu fazer aqui mais para a esquerda, ó. É a seguinte, né, ó. Os intervalos, então, são entre π sobre 6, né? Então, π sobre 6 menor que x menor que 5π sobre 6. E o outro intervalo que nós temos seria 7π sobre 6 menor que x menor que 11π sobre 6, tá? Lembrando que essa daqui é a minha solução, o x pertence aos reais, tá? Considerando o x pertencente aos reais, tal que, né? Fica aqui bonitinho e fechadinha a nossa solução. Dando sequência, galera, temos esse exercício aqui que ele é bem legal, o exercício de número 3, ele é bem interessante. E ele nos fala o seguinte, trazer um pouquinho mais para cá, ó, dá um zoomzinho, ótimo. Olha lá, ó, resolva a equação seno ao cubo de x menos seno de x igual a zero, supondo 360 graus a volta completa nossa em graus. Então, bora lá. Seno ao cubo de x menos seno de x igual a zero. Se eu colocar em fator comum aqui, eu vou colocar o seno de x, né? Tá repetindo, aqui tem 3, aqui tem 1. Então, o seno de x em fator comum. Ficaremos com seno ao quadrado de x menos 1 igual a zero. Como a gente vem fazendo exaustivamente, isso daqui tem que ser igual a zero, ou seja, seno de x igual a zero é uma das respostas, e a outra das respostas é essa daqui, né? Então, nós temos aí, ó, seno ao quadrado de x menos 1 igual a zero, tá? Então, esse seno de x, ele é super interessante, né, galera? Porque o seno de x valendo zero, quais são os lugares? Nós temos 0 graus, 180 graus e 360 graus com ele valendo zero, certo? O seno ao quadrado de x menos 1 é muito fácil. Passa lá para a direita, nós vamos ficar assim, ó, seno ao quadrado de x é igual a 1, extraindo a raiz positiva e negativa de 1, nós concluímos que o seno de x ele tem que ser mais ou menos 1. E aí o seno de x ele vale mais ou menos 1 em dois lugares. Seno de x igual a 1 nos 90 e no 270 graus é menos 1. Logo, o meu conjunto verdade para esse exercício são todos esses valores que a gente veio assumindo aqui. Então, ó, vai ficar assim, 0, tá? 90, 180, 270 e, deixa eu empurrar mais para a esquerda aqui, 360 graus. Essa é a resposta do nosso exercício de número 3. E para finalizar, galera, o exercício 4 ele é muito legal. Um exercício que caiu na FUVEST, ele fala assim, ó, qual das afirmações a seguir é verdadeira? Repara que se você dá uma olhada geral, ele está falando de 3 caras. Ele está falando do seno de 210, ele está falando do cosseno de 210 e ele está falando, sabe de quem, galera? Deixa eu empurrar um pouquinho mais para cá, ó. E ele está falando para você da tangente de 210, desses 3. Bom, o 210, a gente sabe que ele está mais ou menos aqui, né? Depois do 180, 210 graus, ele está aqui. O seno de 210, todos eles, né, vêm da família dos 30 graus. Então, 30, 150, 210, 330. Seno de 210 está na região negativa, então ele é igual a menos 1 sobre 2.
O cosseno de 210, galera, também está na região negativa e ele vale raiz de 3 sobre 2. A tangente de 210, galera, está na região positiva e ele vale raiz de 3 sobre 3. Então, nesse exercício, você tinha que ter a sacada dessa raiz de 3. Pessoal, não preciso nem dizer, né? Que 1 sobre 2, isso daqui vai dar menos 0,5. Menos raiz de 3 sobre 2, a raiz de 3 está muito próxima do 4. Então, ele é o valor da raiz de 4, né? Que dá 2. Então, ele é um valor próximo de 2. Logo, se você aproximar a raiz de 3 para 1,7, esse valorzinho vai dar menos 0,8, aproximadamente. E esse carinha aqui, galera, ele vai dar 1,7 dividido por 3, galera. Então, esse carinha aqui você vai obter aproximadamente, né? Vamos chutar aí, 0,5. Dá 0,57 alguma coisa, mas positivo. Repara o seguinte, qual dos três é o maior? Bom, o maior resultado, né, que nós temos é esse carinha aqui, ó. Esse é o nosso maior resultado. Entre esses dois aqui, pessoal, colocando na nossa ordem, se eu fosse colocar numa filinha, né, tipo desses três carinhas, quem estava aqui em primeiro, eu tenho certeza que é o 0,5, ou seja, a tangente de 210. Quem está no meio é com certeza o menos 0,5. Porque lembra assim, quanto mais negativo ele vai ficando, ele vai indo lá para a esquerda, né? Então, menos 1, menos 2, menos 3, infinito. Aí chega uma hora aqui que a gente vai ter o zero, né? Os negativos zero e viram os positivos. Então, com certeza, o menor dos valores é o cosseno de 210. O intermediário é o seno e o maior valor é a minha tangente. Com isso, eu tenho a resposta letra B. Galera, grande abraço e até as próximas.